Pessoal, mais uma vez aí, bom dia a todos. Hoje a gente vai dar seguimento, então, às nossas discussões. O Dr. Guilherme vai falar um pouquinho de medicamentos direcionados para linfoma folicular e de zona marginal. Fazer uma breve revisão e a gente abre espaço depois para discussão. Guilherme, fica à vontade, tá? Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. Sou Guilherme Rodrigues, como o Dr. Rafael apresentou. Sou R1 de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Universitário Balto Cantígio, na Universidade Federal do Ceará. A nossa reunião clínica de hoje, a gente vai falar sobre novos medicamentos direcionados para linfoma folicular e de zona marginal, fazendo uma revisão abrangente. O artigo utilizado para a nossa discussão de hoje é uma revisão longa, certo? Tentei resumir o mais didático possível para tentar passar a mensagem para vocês da melhor forma possível, tá? Para iniciar, temos que falar sobre os linfomas não Hodgkin indolentes de um modo geral, que é uma gama de doenças linfoproliferativas, na maioria das vezes incuráveis. São doenças crônicas que vocês vão ver que, devido ao avanço terapêutico, esses pacientes eles possuem uma sobrevida global média de 20 anos, tá? E a idade média do diagnóstico é em torno de 70, e isso é algo muito importante. São pacientes, querendo ou não, com um perfil de comorbidade um pouquinho mais avançado, são pacientes mais frágeis, e que isso é importante porque limita, de um certo ponto, as opções terapêuticas, tá? Só que com o avanços terapêuticos, com os estudos, com o avanço da tecnologia, foi desenvolvido novos medicamentos, certo? E atualmente existem esquemas terapêuticos isentos de quimioterapia, mas para o lado da imunoterapia, algo que é a favor, né? Algo que é propício para esses pacientes mais frágeis, pacientes mais com idade mais avançadas, com comorbidades mais avançadas, certo? Falando sobre os linfomas não Hodgkin indolentes de células B, que é o foco da reuniãozinha clínica de hoje, o linfoma mais comum, né, o protótipo dessa classe é o linfoma folicular, certo? Mas também tem o linfoma de zona marginal, tem o linfoma linfoplasmocitário, que é a macroglomerulina de Waldenström, o linfoma linfocítico de pequeno porte, certo? E esses linfomas não Hodgkin indolentes de células B, eles representam cerca de 1/3 dos linfomas não Hodgkin, tá? E a idade média de diagnóstico, como eu falei anteriormente, é em torno de 65 a 75 anos, e são pacientes com diversas comorbidades. E uma característica marcante para esses linfomas, né, esses linfomas indolentes, é que a progressão dele é lento, certo? Um comportamento indolente, mas muitas vezes, né, como eu falei, são patologias incuráveis, tá? Devido à introdução do rituximab na terapia de primeira linha, esses pacientes, apesar de mais idosos, apesar de uma idade mais avançada, eles atingiram uma sobrevida global em torno de 20 anos. E aí é que está o ponto. Como esses pacientes estão vivendo mais e são pacientes que possuem uma patologia que é incurável, esses pacientes vão ter diversas recaídas. E a gente precisa de arsenais terapêuticos necessários para atender essa necessidade recorrente de tratamento e manter a patologia controlada. Um grande ponto importante é que esses linfomas, apesar de indolentes e incuráveis, eles têm um risco de transformar para um linfoma agressivo. Como, por exemplo, o folicular, ele tem um risco em torno de 1 a 3% por ano. O de zona marginal, em torno de 1% por ano. E algo que é de mau prognóstico é a transformação, certo, para o linfoma agressivo, como também a recidiva precoce em menos de 2 anos. De forma, assim, bem resumida, a forma como a gente trata, como a gente gerencia o tratamento do linfoma folicular é da seguinte forma. Os estágios, linfoma folicular com estágios localizados, a gente adota apenas a radioterapia com associação com o rituximab. Linfoma foliculares em estágios avançados com baixa carga tumoral, a gente pode adotar uma conduta mais expectante. E estágios avançados com alta carga tumoral, a gente vai fazer uma imunoquimioterapia associado com o rituximab, tá? O rituximab, como a gente pode perceber, é o carro-chefe no tratamento dos
linfomas foliculares. No linfoma de zona marginal, a gente pode adotar a imunoterapia de forma isolada ou associação com a quimioterapia. Com avançados estudos, com maior entendimento do microambiente desses linfomas, com maior entendimento da biologia desses linfomas, novas terapias foram surgindo, novas medicações foram testadas no contexto do linfoma folicular e o linfoma de zona marginal, que é o que eu venho trazendo para vocês, tá? Diversas outras drogas foram testadas, como, por exemplo, anticorpos bispecíficos, CAR-T, anticorpos monoclonais, conjugada de corpos-drogas, inibidores do PI3K, inibidores do EZH2, inibidores de BCL2, inibidores de BTK, imunomoduladores como lenalidomidas e também inibidores de checkpoint. Vou tentar discorrer um pouco sobre cada um para vocês, tá? Primeiramente, vamos falar sobre as moléculas pequenas que possuem alvos específicos, que são os inibidores da fosfoinositidil 3 quinase, que eu vou abreviar como PI3K, os inibidores da tirosina quinase de broto, que eu vou abreviar como BTK, os inibidores de BCL2 e os inibidores de EZH2, tá? Primeiramente, os inibidores de PI3K. O que é a PI3K? PI3K são enzimas quinases, certo? Que elas participam da sinalização do receptor das células B. Elas estão totalmente ligadas com estímulos de proliferação dessas células, ligadas diretamente com a progressão das células B malignas, tá? E aí eles passaram nesses pacientes com linfomas indolentes, percebeu que tem uma certa maior atividade dessas enzimas, né? No caso, a PI3K. E aí, os estudiosos passaram a testar os inibidores de PI3K no contexto desses linfomas indolentes, né? E aí, existem vários exemplos. O idelalisib, o devulizib, o copanlisib, o ubralisib, zandelisib e o passaclisib. Só que algo que foi muito importante e visto no decorrer dos estudos é a sua toxicidade expressiva, certo? Representado pela hepatotoxicidade, por colite, pneumonite e até infecções oportunistas como a pneumocistose. Quando foi testado em associação com a quimioterapia, a sua toxicidade foi mais expressiva ainda. Porém, quando ele associou com o rituximab, né, apresentou resultados promissores, tá? No estudo Cronos 3, no estudo de fase 3, onde fez fez um comparativo, avaliando a eficácia, a sua atividade e seu perfil de segurança com a associação do rituximab com o complalizib e o grupo controle, que era apenas o rituximab, em 458 pacientes de linfoma não Hodgkin indolentes recidivado e refratário, e foi verificado que a sobrevida livre de progressão aumentou. Foi de 13,8 meses para 22 meses, né? Fazendo esse comparativo. Só que ficou uma pergunta em questão. Será se esse benefício de aumentar a sobrevida de progressão foi por conta da associação com o rituximab, ou se fizesse apenas o complalizib ia apresentar resposta semelhante? Ficou essa pergunta. Só que o grande problema dessa classe é realmente a sua toxicidade, que nos ensaios clínicos desenvolvidos utilizando essa classe teve altos níveis de descontinuação, em torno de 15% a 30%, e assim, a sua adoção na prática clínica, devido a essa toxicidade, ficou assim um ambiente ainda um pouco obscuro, tá? A próxima classe são os inibidores de BTK, certo? BTK, que são as tirosina quinase de broto, ele participa na sinalização dos receptores de células B, certo? BTK, ela está expresso ali no braço longo do cromossomo X, e foi verificado que nesses linfomas, elas, de certo modo, estão mais ativas, estão mais hiperexpressas, certo? E aí ele utilizaram desses inibidores de BTK, vendo toda essa fisiopatologia, pensando que ia ter algum benefício diante dessa questão, diante da BTK estar diretamente ligado na patogênese desses linfomas. E aí, só que não foi bem assim, tá?
um estudo de fase 2, na qual utilizou o ibrutinib em linfomas foliculares recidivado e refratário, não teve um resultado tão animador. Teve uma taxa de resposta global apenas de 20%, o que foi diferente do linfoma de zona marginal. Um estudo de fase 2, utilizando 63 pacientes recidivado refratário exposto previamente ao rituximab, teve uma taxa de resposta melhor, uma taxa de resposta global de 48%, com resposta completa de 3%, e uma sobrevida livre de progressão mediana de 14%. E um perfil de toxicidade considerável, né? Um perfil de toxicidade bom, onde não teve tanto eventos adversos graves, de grau maior ou igual a 3, e os que teve eram anemia, pneumonia e fadiga, certo? E foi verificado também que nesses pacientes de linfoma de zona marginal que tinham mutações, como, por exemplo, KMT2A e CARD11, os resultados eram inferiores. E, atualmente, existe um estudo, que é o Malibu, certo? Que ele está em andamento, certo? Na qual ele testa o ibrutinib junto com o rituximab como um tratamento de primeira linha nos linfomas de zona marginal. Mas, assim, ainda está em andamento, está em fases iniciais, os resultados ainda não estão conclusivos, tá? Não chegaram a uma conclusão, certo? O próximo é o zanubrutinib. O zanubrutinib também foi testado tanto no linfoma folicular quanto no linfoma de zona marginal, e foi percebido que o inibidor de BTK, assim como o brutinib, ele tinha uma resposta melhor para os linfomas de zona marginal. O estudo Magnolia, que era um estudo de fase 2, onde foi utilizado 68 pacientes de linfoma de zona marginal recidivado e refratário, tendo sido tratado pelo menos com uma linha de tratamento prévio, teve uma taxa de resposta boa, de 68%, e toxicidade ligeiramente menor do que o ibrutinib, que já tinha um perfil de toxicidade bom, certo? E foi a partir desse estudo que a FDA aprovou a utilização do zanubrutinib no contexto de linfomas de zona marginal, recidivado refratário, que já tinha utilizado uma linha de tratamento prévio, certo? E os outros estudos verificaram que o zanubrutinib, assim como o ibrutinib, eles não tinham uma atividade tão boa nos linfomas foliculares recidivados refratários. Já o Acala, os seus dados ainda estão imaturos, tá? Estão acontecendo estudos preliminares que exploram seu potencial terapêutico, mas, assim, estão em fases iniciais, nada muito conclusivo, tá? E a próxima classe é os inibidores de BCL2. Por que os estudiosos adotaram os inibidores de BCL2 nesses linfomas? Foram visto que, principalmente no linfoma folicular, tinha uma supraexpressão de BCL2. Geralmente, nesses linfomas, o paciente tinha uma mutação no gene da BCL2, do BCL2, certo? Que o gene da BCL2, né, ele fica localizado ali no braço, na banda 21 do braço longo do cromossômico 18, e aí foi verificado que nesses linfoma folicular, os pacientes tinham uma translocação 14-18, tendo uma mutação do gene BCL2, e aí essa enzima BCL2, ela ficava supraexpressa. E o papel dela, ela é uma proteína antiapoptótica, ou seja, ela evita a morte programada dessas células malignas, causando uma sobrevivência maior dessas células B malignas, uma progressão da doença, como também quimioresistência. Assim, a fisiopatologia, com essa fisiopatologia, eles acreditavam, né, que os inibidores de BCL2 ia ter resultados muito satisfatórios, mas não foi o que aconteceu. Os resultados foram desanimadores, certo? Principalmente quando se utiliza ele em monoterapia. No estudo de fase 1, na qual utilizou o venetoclax como agente único em linfomas não Hodgkin indolentes, recidivados e refratários, verificaram, principalmente no linfoma folicular, que os resultados não eram tão bons, certo? Teve uma taxa de resposta global de 38, uma sobrevida livre de progressão mediana de 11 meses. E o grande destaque é para o seu perfil de toxicidade, com diversos eventos adversos frequentes, principalmente toxicidade hematológica moderada, náuseas, diarreia e fadiga, certo?
E aí eles foram testar, né, a sua associação com a imunoquimioterapia para saber se melhorava o perfil de resposta, como também a toxicidade. E no estudo de fase 1, certo, o Cavalli, foi testado o venetoclax em associação com a imunoterapia, que no caso era o R-CHOP ou o G-CHOP, certo? Como tratamento de primeira linha, como também linfoma não-Hodgkin recidivado refratário, tendo em torno de 43% de linfoma folicular. E assim, melhorou a questão da resposta, certo? Mas não teve uma melhora assim tão significativa. O que foi significativo foi a sua toxicidade. A sua toxicidade é que não melhorou o perfil de toxicidade, apresentou citopenias significativa. Em um outro estudo, Contralto, um estudo de fase 2, onde fez a associação do rituximab com bendamustina, venetoclax, comparando apenas com rituximab e bendamustina, em 160 pacientes com linfoma folicular recidivado e refratário, e foi visto que a associação com o venetoclax realmente teve uma maior eficácia, realmente teve taxas de respostas melhores, só que um perfil de toxicidade hematológica bem importante, que no estudo foi preciso reduzir a dose do venetoclax e a taxa de descontinuação foi alta. O que torna improvável a utilização, né, dos inibidores de BCL2 associado com outras medicações, é improvável a sua utilização na prática clínica. E um outro estudo, que é o PREG-COG, que é um estudo de fase 2, onde fez também a associação do venetoclax com a bendamustina e agora com o obinutuzumab, em linfomas foliculares de alta carga tumoral, apresentou bons resultados, como o estudo anterior, no Contralto, com resposta completa, uma taxa de resposta completa de 73%, uma sobrevida livre de progressão de 2 anos em torno de 86%, uma sobrevida global de 2 anos de 94%, só que, mais uma vez, o que também se destacou foi seu perfil de toxicidade. Uma alta frequência de eventos adversos grau 3 ou mais, como síndrome tumoral grave, trombocitopenia grave, neutropenia grave e infecções oportunistas, mostrando o seu alto potencial imunossupressor. Teve pacientes que apresentaram encefalite por citomegalovírus, tá? Em relação ao inibidor do EZH2, o inibidor EZH2 ele é um gene, certo? Que ele está localizado lá no cromossomo 7 e que sua função é produzir, ele codifica, né, proteínas que promovem a regulação epigenética. O que é isso? Essas proteínas, elas são responsáveis em hiperativar alguns genes e inibir outros. No contexto dos linfomas indolentes, principalmente linfoma folicular e linfoma marginal, esse gene ele vai codificar, ele vai estar mais ativado e ele vai codificar enzimas que vão ativar genes que vão participar diretamente no desenvolvimento, certo? E na proliferação das células B malignas. Ou seja, tem uma participação importante na patogênese do linfoma folicular. Diante disso, eles resolveram testar um inibidor de EZH2, certo? Que é o tazetmetostato, que em um estudo de fase 2 foi avaliado 99 pacientes com linfoma folicular recidivado refratário, no intuito de verificar sua eficácia, verificar sua atividade e seu perfil de segurança, e foi visto que nos pacientes que tinham EZH2 mutado, certo? A taxa de resposta, a sua atividade era melhor, certo? Com a toxicidade aceitável, tendo que o evento adverso mais comum era a fadiga. Foi a partir desse estudo que a FDA aprovou a utilização do inibidor do EZH2 em pacientes com linfoma folicular recidivado refratário, que possui o EZH2 mutado e que já tinha passado por pelo menos 2 linhas de tratamento prévio. Tá bom? E agora vamos aqui para as imunoterapias. Das imunoterapias eu vou falar sobre imunomoduladores, sobre anti-CD19, conjugado anticorpo-droga, anticorpo bispecífico, CAR-T, inibidores de checkpoint e o anti-CD74 como um anticorpo monoclonal, tá? Primeiramente, sobre a lenalidomida, certo? A lenalidomida, ela é um imunomodulador, certo? Que ela atua em diversos mecanismos, certo?
ela inibe o complexo E3-ubiquitina quinase e, com isso, induz a degradação de múltiplos fatores de transcrição, levando à apoptose das células B malignas, como também ela induz a citotoxicidade mediada por células T contra as células B malignas e ela modula a produção de citocinas inflamatórias e modula a expressão dos inibidores de checkpoint. Ou seja, a lenalidomida ela possui diversos mecanismos de ação, certo? Inicialmente, ela foi testada como agente único, tá? Em 43 linfoma não Hodgkin indolente recidivado refratário, onde 22 era linfoma folicular, e assim, não teve assim, um resultado muito animador, certo? Com taxa de resposta global em torno de 27%, com uma resposta completa em torno de, uma taxa de resposta completa em torno de 9%. Porém, o seu perfil de toxicidade era muito bom. Teve eventos adversos previsíveis e controlados. Os eventos adversos mais comuns eram neutropenia de moderada a leve, certo? Erupção cutânea e fadiga. E foi aí que eles passaram a tentar testar a lenalidomida devido a esse perfil de toxicidade mais favorável comparado com as outras classes, né, que eu já mencionei anteriormente. Eles passaram a estudar a lenalidomida junto com alguma outra medicação, que, como a gente sabe, o carro-chefe do tratamento desses linfomas foliculares, desses linfomas indolentes, é o rituximab. Eles passaram a utilizar a lenalidomida em associação com o rituximab nesses pacientes com linfoma não Hodgkin indolentes, tanto como tratamento inicial, quanto em pacientes que tinham esses linfomas recidivados refratários. E tiveram boas respostas, tá? Tanto no linfoma folicular, quanto no linfoma de zona marginal. Tem um estudo de fase 3, na qual foi utilizado linfomas foliculares não tratados, tá? Eles fizeram a comparação do rituximab associado com lenalidomida e no outro grupo, eles utilizaram de imunoquimioterapia. E os resultados foram semelhantes. Porém, o perfil de toxicidade do rituximab com a lenalidomida se mostrou melhor. A imunoquimioterapia apresentou mais neutropenias febris graves, mais náuseas, diarreia e neuropatia, ou seja, apresentou mais eventos diversos de grau 3 ou mais, certo? E os estudiosos perceberam também que a incorporação precoce, né, da lenalidomida, ela pode, assim, não é uma certeza, mas acredita-se que a lenalidomida, quando incorporada de forma precoce, ela pode alterar, devido àqueles diversos mecanismos de ação que eu mencionei anteriormente, ela pode alterar o microambiente protetor do linfoma, certo? E melhorar a resposta às linhagens subsequentes, tá? A gente sabe que o marcador de superfície CD19 ele está expresso de forma ampla e homogênea durante todo o processo maturativo e de diferenciação das células B. A partir daí, os estudiosos começaram a levantar a hipótese que esse marcador, CD19, poderia ser um bom alvo terapêutico, certo? Então, eles passaram a testar o tafasitamab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD19, na qual a sua porção Fab se liga ao CD19 expresso pela célula B maligna, e a partir da sua porção FC, ela induz a fagocitose mediadas por células, tá? No estudo de fase 2 foi testado o tafasitamab nesses linfomas não Hodgkin B, certo? Onde 34 era de linfoma folicular e 9 foram linfomas de zona marginal, certo? E, assim, isso como uma monoterapia, tá? E os resultados não foram tanto animadores, tá? Com a taxa de resposta global em torno de 29% no linfoma folicular e 27% no linfoma de zona marginal, mas com um perfil de segurança aceitável. E a partir daí, atualmente, novos estudos estão em desenvolvimento, utilizando o tafasitamab
em associação com lenalidomida e rituximab para verificar se tem uma melhor resposta, se tem um acréscimo de resposta e não tem uma piora no perfil de toxicidade. Ainda estão em desenvolvimento, tá bom? A próxima classe são os conjugados anticorpo-droga, certo? Que os conjugados anticorpo-droga, eles nada mais nada menos que é um anticorpo monoclonal, que ele atua como um transportador de uma... a sua função é transportar uma droga citotóxica e promover a incorporação dessa droga nas células B. Geralmente são drogas que têm um menor perfil de toxicidade sistêmica, por quê? Porque os anticorpos monoclonais, eles foram desenvolvidos para ir contra antígenos que estão de alta expressão nas células malignas e de uma expressão mínima nas demais células, nas células normais. E um grande exemplo disso é o polatuzumab vedotin, que ele é um anti-CD79B associado com a droga citotóxica monometil auristatina E, e quando ele testado isoladamente em combinação com rituximab em pacientes com linfoma foliculares, ele teve respostas boas, teve resultados promissores, certo? Com taxa de resposta global de 70% e uma remissão completa em torno de 45%. E um bom perfil de segurança, onde o evento adverso mais comum foi neuropatia periférica. Outro exemplo dessa classe é o locastuximab tesirina, certo? Que é um anti-CD19 mais um dímero de pirrolobenzodiazepina, que ele foi testado no estudo de fase 1 com 183 pacientes com linfomas não Hodgkins B recidivado refratário, só que de 183, apenas 14 pacientes eram de linfoma folicular e 6 pacientes eram de linfoma de zona marginal. Também teve uma resposta, um resultado animador, certo? Com a taxa de resposta global em torno de 79%, com a duração de resposta mediana de 5 meses, certo? E, atualmente, né, existe ensaios clínicos em fases iniciais que está testando esse conjugado anticorpo-droga em associação com o rituximab, mas não tem ainda resultados assim, conclusivos, tá? A próxima classe é os anticorpos biespecíficos, que esses anticorpos biespecíficos nada mais nada menos que são anticorpos que vão se ligar a 2 marcadores diferentes e de células diferentes. Esse anticorpo ele vai se ligar a um marcador de superfície de linfócito T do paciente, que é o CD3, e simultaneamente ele vai se ligar a marcadores de superfície das células B malignas, que é o CD19 ou o CD20, fazendo com que essas células T são ativadas e induzindo a citotoxicidade mediada por essas células T contra as células B malignas, tá? De eventos adversos mais comuns que a gente percebe nessa classe são a síndrome de liberação de citocinas, certo? Que é uma síndrome inflamatória sistêmica aguda devido à grande estimulação de linfócito T, que ela está mais frequente quanto maior for a carga tumoral, e muito associado com a liberação de citocinas, o paciente também tem síndrome de neurotoxicidade associado com células efetoras imunes, tá? Onde o paciente tem diversos sintomas neurológicos. E tem também citopenia, só que são citopenias mais leves de rápida recuperação, tá? Foi testado, um exemplo disso foi o blinatumomab, certo? Que é um anticorpo bispecífico CD3, CD19. Ele foi testado no estudo, ele foi testado no estudo de fase 1 com linfoma não Hodgkin de células B, onde tinham 28 linfomas foliculares recidivados refratários, teve uma resposta muito boa, uma taxa de resposta global de 80%, com 50% apresentaram resposta 50% dos pacientes apresentaram respostas por mais de 20 anos, certo? O problema é realmente o seu perfil de toxicidade, certo? Esses pacientes, eles apresentaram a síndrome de liberação de citocina em 75% e 22% tiveram neurotoxicidade. Que aí os fatores limitadores do uso do blinatumomab no contexto desses linfomas realmente é porque precisa de uma infusão contínua, né, por diversos dias e realmente o seu perfil de toxicidade, né, com a alta porcentagem de pacientes tendo síndrome de liberação de citocinas, muitas vezes graves, tá? O próximo exemplo desse anticorpo biespecífico é o mosunetuzumab, que é um anticorpo biespecífico CD20 CD3, certo? Ele foi avaliado em vários estudos de fase 1 e fase 2, incluindo linfoma não Hodgkin B recidivado e refratário, certo? Que os eventos adversos realmente mais comuns
foi neutropenia e síndrome de liberação de citocinas, porém se mostrou com um perfil de toxicidade melhor do que o blinatumomab. No estudo de fase 2, né? No estudo de fase 2, onde foi utilizado 90 pacientes de linfoma folicular recidivado refratário, ele teve uma taxa de resposta global de 80%, certo? Com uma duração de resposta mediana de 23%, e se mostrou um perfil de toxicidade melhor. O evento adverso mais comum realmente foi a síndrome de liberação de citocina, só que foram síndrome de liberação de citocinas de graus leves a moderado, certo? E muito menos que o blinatumomab, foi muito menos que 17%, certo? E os eventos neurológicos, né, também muito baixos. Foi a partir desse estudo, certo? Onde se mostrou que tem uma boa atividade e um perfil de toxicidade favorável, que a Agência Europeia de Medicamentos, né, aprovou a utilização do mosunetuzumab em pacientes com linfoma folicular recidivado refratário com pelo menos 2 linhas de tratamento, tá? O próximo exemplo é o epcoritamab. O epcoritamab, ele é um anticorpo CD20, CD3, só que diferente dos outros, a sua administração é subcutânea. E devido a essa administração subcutânea, ele tem um pico mais tardio e mais baixo de citocinas, e isso parece reduzir, né? Tem um risco potencial reduzido por conta de toda essa farmacocinética, de causar menos síndrome de liberação de citocinas fatais, certo? Ele está sendo estudado em associação com o rituximab, e os resultados iniciais parecem ser impressionantes, tá? Mas, assim, tudo bem em fases iniciais e com também um perfil de toxicidade aceitável. A próxima terapia que eu vou falar é sobre o CAR-T, né? De forma bem resumidamente, para a gente entender, CAR-T nada mais nada menos é que a gente colhe células T do paciente doente e a partir de engenharia genética, engenharia molecular, essas células T vão ser modificadas com o desenvolvimento de receptores antigênicos quiméricos, que esses receptores eles vão agir especificamente a alguns marcadores de superfície das células B malignas. No caso, existe 2 representantes que são CAR-T anti-CD19, que é o AXL e o Tisancel, certo? O AXL ele foi testado no estudo ZUMA-5, um estudo de fase 2, em 146 pacientes de linfomas não Hodgkin indolentes recidivado e refratário, que tinham linfomas foliculares e tinham linfoma de zona marginal, após 2 linhas ou mais de terapia, certo? Que em 18 meses tiveram uma taxa global de em torno de 92% e uma remissão completa em torno de 77%, tendo uma remissão completa maior nos linfomas folicular quando comparado no linfoma de zona marginal, certo? A síndrome de liberação de citocinas aconteceu em 7% desses pacientes e a neurotoxicidade aconteceu em 19% desses pacientes. Já o Tisancel também foi testado no estudo ELARA, um estudo de fase 2, e que também teve resultados muito animadores, bons resultados, e com um perfil de toxicidade melhor do que o AXL, certo? Não houve síndrome de liberação de citocina e neurotoxicidade bem menor, só em torno de 3%, tá? Isso no contexto do linfoma folicular, tá bom? Já o CAR-T no linfoma de zona marginal só teve aqueles estudos ZUMA-5, que eu falei anteriormente, que teve a participação tanto de linfoma foliculares quanto de linfoma de zona marginal, que nesse estudo teve 22 pacientes de linfoma de zona marginal, também com respostas bem animadoras, tá? Com a taxa de resposta global em torno de 85%, uma remissão completa em torno de 55%, uma duração de resposta em 12 meses de 72%, com a sobrevida global de 93% em 12 meses, uma sobrevida livre de progressão de 45% em 12 meses, e foi verificado que a sua taxa, a sua eficácia, a sua resposta era melhor, certo? Quando a doença era menos avançada, era uma doença em estado mais inicial, uma doença nodal, quando comparado com a extranodal, certo? E um perfil de segurança semelhante quando comparado com o linfoma folicular, tendo síndrome
temos liberação de citocina em torno ali de 17%, e só que a neurotoxicidade bem mais frequente, tá bom? A próxima classe são os inibidores de checkpoint, tá? Onde a gente foi visto que nos linfomas foliculares, as células B malignas, elas têm uma boa expressão de PD-1, né? Que, falando um pouco sobre o microambiente tumoral, esses PD-1 eles vão se ligar aos ligantes de PD-1 nas células normais do indivíduo, induzindo a apoptose dessas células normais. Ou seja, no linfoma folicular existe uma grande participação desse microambiente tumoral na sua patogênese. Entretanto, os inibidores de checkpoint, eles tiveram dados controversos, certo? Já no linfoma de zona marginal, ainda não se sabe muito bem a participação do PD-1 na patogênese do linfoma de zona marginal, certo? Em relação aos resultados controversos, foi o seguinte: eles testaram o nivolumab, certo? Em estudos iniciais tiveram excelentes respostas do linfoma folicular, só que em estudos mais avançados, que no caso foi o CheckMate 140, tiveram resultados não muito animadores, resultados com taxa de resposta muito baixa, uma taxa de resposta global em torno de 4% e uma remissão completa em torno de 1%. Quando se utilizou do pembrolizumab em associação com o rituximab, teve respostas mais animadoras, teve resultados mais animadores. Foi testado em 30 pacientes com linfoma folicular incidivado refratário, tendo uma taxa de resposta global de 67% e a remissão completa de 50%, com uma sobrevida livre de progressão de 13 meses de 97%, e uma sobrevida global em 3 anos de 27%, certo? E a nossa última classe são os anti-CD47, que é representado pelo macrolimab. O que acontece? As células B malignas, tá? Ela expressam o CD47. E qual é a função desse CD47 na patogênese do linfoma? Esse CD47 ele vai se ligar contra marcadores de superfície do macrófagos, e eles vão emitir um sinal inibindo a fagocitose, certo? E o macrolizumab, justamente, ele vem para inibir essa sinalização que inibe a fagocitose mediada por macrófago. Ou seja, ele vai induzir a fagocitose por esses macrófagos, tá? Ele foi inicialmente avaliado em combinação com o rituximab e apresentou respostas boas, tá? Foi utilizado em 35 pacientes com linfoma foliculares e 2 pacientes com linfoma de zona marginal, tendo uma taxa de resposta global em torno de 66%. E existe atualmente estudos em andamentos, tá? Onde estão sendo testado a sua associação com venetoclax e o obinutuzumab em linfomas não Hodgkin indolente, recidivado refratário, mas assim, são estudos em fases iniciais que ainda estão em andamentos e não tem ainda resultados muito conclusivos, tá? E para a gente concluir, a gente verifica, né, que nos últimos anos surgiram diversas opções terapêuticas com resultados encorajadores, certo? E essas opções terapêuticas no cenário de um paciente que pode ter diversas recaídas, vai ter uma sobrevida global um pouco mais ampla, ou seja, são pacientes que vão ter a necessidade de ter novas opções terapêuticas para tentar manter a doença sempre controlada, só que ainda existem algumas questões que não foram respondidas, como, por exemplo, a ausência diante de diversas opções terapêuticas, não há um algoritmo para um gerenciamento, para um sequenciamento dessas terapias. E também não se tem a resposta, certo, do papel e do momento ideal para o transplante consolidativo de células troncos hematopoéticos, certo,
no contexto desses linfomas indolentes de células B, principalmente os linfomas foliculares e os linfomas de zona marginal, certo? E muito obrigado pela atenção e em comemoração ao 18 de outubro, feliz Dia dos Médicos a todos. Parabéns, Guilherme. Ótima apresentação. É só umas considerações, né? Primeiro, quando a gente está falando desse artigo, ele está colocando dados aí do linfoma folicular e dos zonas marginais nodais, né? A gente não está falando do esplênico e nem nos extranodais, que aí já o pensamento racional de tratamento de maneira é um pouco diferente. Já muda isso. Isso. E aí, outra questão. Esse estudo ele mostra realmente diversas ferramentas terapêuticas, alvos moleculares, genéticos que a gente tem disponível, mas na prática isso ainda é uma coisa muito rudimentar, ainda é muito inicial essa avaliação. Mas fazendo mais ou menos uma apunhalada de tudo que tu falou, né? Pensando aí em inibição de sinalização de célula B, que a gente tem os inibidores de PI3K e os inibidores de BTK, no folicular e na zona marginal nodal, isso parece não ter muita aplicabilidade prática, tanto por uma não superioridade de resultados de desfechos, né, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, e particularmente nos inibidores PI3K, tem muito efeito adverso. Assim, eu acho que tu até comentou, né? O Cronos, que avaliou um deles, teve uma alta taxa de abandono terapêutico por efeito adverso. Então, o medicamento aí que a gente vê na literatura, que ao longo dos anos ele tentou se encaixar em alguma doença, em alguns linfomas, mas nunca encontrou um nicho. Pensando em inibidor de BCL2, o venetoclax, né? Apesar do BCL2 ele ser primordial ali na patogênese, na fisiopatologia do folicular, a gente também não consegue traduzir essas melhoras de desfecho na prática, quando se aplica o uso da medicação no folicular especificamente. E em relação a essas outras terapias, né, CAR-T, anticorpo conjugado, anticorpo bispecífico, são coisas que no primeiro momento, ainda é muito inicial, é muito precoce a gente conseguir tirar alguma conclusão. São medicamentos, são estratégias que vêm, na verdade, do difuso, né, do linfoma B agressivo, e a gente está extrapolando isso para os linfomas indolentes, então ainda se tem algo mais inicial de avaliação. Então, é uma coisa ainda muito preliminar para a gente ter alguma consideração mais efetiva. Mas, assim, eu acho que o grande cerne que a gente tem que lembrar é que a maioria desses linfomas, como você bem falou, são linfomas indolentes. São linfomas que não têm cura. A nossa meta terapêutica é controlar a doença. Então, a maioria desses pacientes, eles vão ter doença ou localizada ou, apesar de um burden tumoral relativamente alto, uma doença oligossintomática. Então, você tem que saber muito bem quando indicar o tratamento, né? Então, eu sempre friso isso. A nossa estratégia de tratamento inicial nesses casos, particularmente no zona marginal, é sempre adotar medidas menos agressivas quando possíveis, né? Então, o uso isolado de rituximab, ou um rituximab associado a bendamuxina, associado ao R-COP, fazer R-CHOP, né? Acrescentar a doxorubicina, um antraciclo, em situações realmente de quando o comportamento clínico ele fala mais a favor de algo agressivo. Então, a gente tem que entender muito bem a nossa indicação terapêutica para justamente escolher o melhor tratamento possível. No cenário refratário recidivado, aí você vai começando a perder um pouquinho de evidência e vai começando a entrar mais no que é experimental. Que aí a gente já entra nesse arsenal de drogas que você comentou, mas eu acho que particularmente aqui a gente tem duas coisas que a gente tem que lembrar. A lenalidomida, né? Então o esquema R ao quadrado do rituximab com lenalidomida já vinha de alguns resultados promissores do difuso e parece que isso também se aplica no linfoma folicular. E a troca, né, a associação do Gaziva, né, do obinutuzumab com bendamuxina ou com outros esquemas terapêuticos. Parece que acrescenta melhores desfechos. E lembrar nesses pacientes, particularmente nos foliculares, né, que tem a progressão de doença dentro de 24 meses, a sigla que vocês conhecem como POD24, esses pacientes também podem se beneficiar de transplante autólogo de medula óssea. Então, acho que tem todo esse contexto que a gente leva em consideração.
Mas, mais uma vez aí, Guilherme, parabéns pela aula. Eu deixo aberto aí para comentários ou perguntas da plateia. Acho que, caso ninguém se manifeste, Guilherme, tu quer fazer tuas considerações finais sobre a apresentação, sobre a tua interpretação de tudo que tu leu do artigo? Opa, bom dia, doutor Dário. Tudo bem? Queria só fazer um comentário com relação ao diagnóstico na histopatologia, né, e com a imunohistoquímica. Com relação ao linfoma folicular clássico, a maioria das vezes você tem centros germinativos, né, no HE, destituído das células do manto, que é uma coroa, que a gente chama coroa linfocitária, e ausência de macrófagos em atividade fagocitária no centro germinativo. Isso aí orienta, os nódulos ficam compactados e praticamente você não encontra coroa linfocitária. Então, isso aí já orienta o patologista para um linfoma folicular. E a gente tem uma ajuda muito importante da imunohistoquímica, que é utilizar o CD10 e o BCL2. Geralmente, o BCL2, ele não marca o centro germinativo reativo, mas ele marca os nódulos, né, os folículos que são neoplásicos. Então, isso aí já ajuda, né? E o CD10 também. O CD10, além de marcar esses nódulos dentro dos folículos, ele marca fora do folículo. Diferente do reativo, que o CD10 se concentra na região centro-folicular. Isso é um ponto importante para orientar no diagnóstico da patologia. Já o linfoma da zona marginal nodal, aí você tem uma expansão dessas células, que elas ficam por fora dos folículos, elas se apresentam monomórficas, formando assim um lençol, mas o centro germinativo, ele pode estar presente e ele é reativo. E essas células, geralmente, elas são CD5 e CD10 negativo, ao contrário do centro germinativo, que vai ser positivo, o centro germinativo reativo. Então, isso é uma coisa que orienta. E na classificação de 2022, já da OMS, eles ampliaram aí, por exemplo, realmente o Guilherme apresentou muito bem, foi mais a parte nodal. Mas a parte extranodal, principalmente, relacionada ao linfoma da zona marginal gástrico. Esse aí é um capítulo muito extenso e que foi estudado por um patologista britânico chamado Peter Isaacson. O Peter Isaacson, eu me encontrei com ele no Congresso Brasileiro de Patologia, em Salvador, acho que foi em 2001. Quando ele apresentou o trabalho dele de linfomas gástricos, ele foi ironizado, porque o pessoal, na época, dizia, não existe linfoma gástrico, não tem linfócitos no estômago. Como é que você está falando de linfoma gástrico? Então, ele passou por essa contestação com os colegas patologistas europeus. E, na zona marginal, o linfoma zona marginal foi incluído o linfoma primário, cutâneo, né, que antes não tem na classificação, na quarta, na de 2016, né, mas apareceu agora em 2022, como entidade, né, mas na outra classificação da ICC, esse linfoma da zona marginal, eles colocam mais como uma lesão linfoproliferativa. Vocês notarem a discussão que existe, eles acham que é uma lesão um crescimento muito lento, que se resolve com radioterapia local, que na maioria dos casos não recidiva. Então, eles estão achando que é mais uma lesão linfoproliferativa, mas uma coisa a ser discutida posteriormente, eu acho que ela vai aprimorar a classificação ainda, né? E no futuro, não sei, talvez fique como entidade, como
a discussão na 5ª edição, né, da OMS. E geralmente é isso. Às vezes, o linfoma zoonomarginal, ele fica por fora do centro germinativo reativo, mas ele pode colonizar o centro germinativo reativo e pode ser confundido com linfoma folicular. E a imunistoquímica vai ser importante para fazer essa distinção. Então, esses comentários que eu queria fazer. Muito obrigado, viu? Excelente, doutor Dara, a gente que agradece. E reforçando, como o senhor falou, né? Apesar da gente sempre categorizar esses dois linfomas nos estudos como se fossem doenças iguais ou semelhantes, elas vêm de fundos histopatológicos distintos, né? Então, a gente acaba categorizando junto pelo perfil de expressão, de manifestação clínica. Mas, como o Guilherme mostrou, para terapias semelhantes ou iguais, a gente tem desfechos diferentes. Então, é sempre bom reforçar isso. Guilherme, tu quer comentar alguma coisa? Doutor, assim, para finalizar, né? Eu acredito, pensando no contexto desses linfomas mais indolentes, né, principalmente linfoma folicular e linfoma zoonomarginal, como o senhor mesmo falou, a gente tem que primeiro pesar o grau de agressividade que é essa doença para a gente pensar em iniciar um tratamento assim, menos intensivo ou mais intensivo, e se tiver que escolher assim 2 drogas que pelos estudos, né, observando os estudos, tiver que escolher assim 2 drogas que tiveram resultados assim, animadores, resultados bem expressivo, realmente é o rituximab, certo? E também o que eu vi, a lenalidomida. A lenalidomida tem uma participação bem importante em todo o microambiente tumoral dessas doenças e toda a fisiopatologia dessas doenças. Mas, como o senhor mesmo falou, a gente sempre tem que pesar o momento ideal para iniciar o tratamento, já que são doenças de progressão lenta, são doenças indolentes. Exatamente. Você tem que sempre escolher pensando no seu objetivo final, né? Do que adianta você dar um tratamento mais agressivo, com um perfil de toxicidade muito grande, se no final das contas o objetivo do tratamento não é a cura, é só o controle, né? Ainda mais numa população idosa, uma população mais frágil, que geralmente vem nesse cenário de doença. Então, isso é fundamental aí no nosso raciocínio na hora de escolher um esquema terapêutico. Mas eu acredito que é isso. Apresentou muito bem, Guilherme. Está de parabéns. E obrigado por todos aí pela presença. Bom dia a todos e boa semana. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Tchau, tchau.